não fosse a introdução feita, e eu gostaria de gastar um tempo contando das surpresas que eu tenho tido na vida. Mas serão tantas, e gastaríamos um tempo que já foi gasto com as crianças. É sobre a surpresa que Jesus Cristo traz à minha vida. Creio que sempre, desde que nasci num lar cristão, eu fiquei surpreso por Jesus Cristo. E entre as grandes surpresas, a surpresa que eu tive da capacidade humana de se desviar de Jesus depois de tê-lo conhecido. Como é possível que alguém abandone o Senhor? Como é possível que, depois de tê-lo conhecido, nos esqueçamos de toda a bênção e nos afastemos? Obrigado. E isto é bem possível. Isto ocorre entre nós. Eu me lembro dos amigos que tinha no início da minha vida de convertido e que hoje já abandonaram, não sei por onde andam. Como foi possível que isto acontecesse? É surpreendente. Mas mais surpreendente do que isso é como é que eu permaneci. Como é que pode um pecador, redimido sim, mas alguém que vive nesta mesma carne, ter continuado na vida cristã, não ter abandonado a fé? Eu me conheço, sei do que sou feito, sei das muitas coisas que já abandonei, mas Cristo, pela sua promessa, tem me conservado, tem me feito perseverar. A carta aos Hebreus, na qual nós vamos basear a mensagem, será em Hebreus 1, versículos 1 a 4. A carta aos Hebreus, eu digo, foi escrita para pessoas maduras no Senhor Jesus Cristo. Pessoas que conhecem a fé, que desejam a fé, que conheceram e prosseguiram no conhecimento de Jesus. Mas também foi escrito para pessoas imaturas. Disse o autor de Hebreus que, dado o tempo decorrido, muitos dos seus leitores já deviam ter alcançado um certo entendimento e uma certa maturidade, mas não tinham e viviam como crianças. Além disso, a carta aos Hebreus foi escrita também para pessoas que apostataram a fé, que caíram, diz o autor. Diziam viver com Cristo, diziam amar o Senhor Jesus, mas não firmaram acordo e caíram. E para esses é impossível renová-los. Calcaram aos pés o sangue da aliança. Então é uma epístola completa e que atende a esse senso de surpresa. Como pode alguém abandonar o Senhor Jesus? E como pode alguém perseverar no Senhor Jesus? Estas coisas surpreendentes nos levam a considerar o próprio Senhor Jesus. No restante, nós nos consideramos. Olhamos para nós mesmos e dizemos, sou crente.
Outros dizem, já fui crente. Olhamos para a igreja e dizemos, eu atendo os requisitos da igreja. Mas tudo isso é olhar humano. E o autor de Hebreus, então, nos convoca a olhar para Jesus. Ele nos diz, coloquem os olhos no Senhor Jesus. Todos nós que já corremos para o refúgio, consideremos o autor da nossa fé. E é isso que eu convido os irmãos para a leitura de Hebreus 11, 1 a 4. Também lerei Hebreus 1, 10 e 12 e Hebreus 13 e 8. Hebreus 1, 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, 10 e 12. Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O texto aqui invoca um pensamento hebraico, pensamento judeu, de sabedoria. Não o pensamento grego, da sabedoria grega, da lógica. Não o pensamento do poder grego, mas o pensamento de sabedoria visto nas Escrituras, em todos os livros, principalmente os livros de sabedoria. Em Provérbios 8, 23 a 31, diz: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E é isso que é dito a respeito de Jesus Cristo. A eternidade da pessoa da sabedoria. Ali no livro de Provérbios, sabedoria é tratada como alguém. E diz: tu me possuías, eu existia, eu lancei os fundamentos da terra. O livro de Hebreus começa dizendo: havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, ultimamente nos falou por um que é seu Filho. A ideia que temos na leitura da tradução é de que Deus falou muitas vezes, depois foi falando mais, até que um dia ele disse: eu vou falar por meu Filho. Mas não é isso que está escrito ali. Ali está escrito: Deus falou pelo seu Filho.
havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas. E eu concluo a respeito desse mesmo filho. Quando a Bíblia inicia, e lembrem-se de que a Bíblia não inicia falando do início como tendo uma andança cronológica. Na verdade, depois que o povo judeu foi para a escravidão do Egito, e que Moisés os resgata 430 anos depois, é que ele começa a escrever. E ele escreve a respeito de Jesus no início de todas as obras. E Gênesis descreve, então, a criação com o propósito de mostrar a redenção em Cristo. João, juntando essas duas ideias, ele começa o Evangelho de João dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E é esta a ideia, igualmente, do autor de Hebreus. Deus falou a respeito do seu filho, ou o seu filho falou a respeito de Deus. Porque na economia da Trindade, sempre que ouvimos o Senhor falou, é o Senhor o Filho. Deus com Deus. O mesmo Deus Criador de todas as coisas. Gênesis vai desenvolver este pensamento na promessa do descendente da mulher. Diz Moisés: o descendente da mulher há de redimir seu povo. E este descendente da mulher é o mesmo Verbo de Deus, o mesmo Criador de todas as coisas. Aí então o texto de Provérbios continua: ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então aqui é que explode a minha surpresa. Estamos enfrentando tempo de dores, tempos que os nossos filhos não conheceram, tempos que nós ainda não vimos, aonde a maldade humana pode chegar, aonde o culto da pedofilia é realizado nos altares dos tribunais humanos. Leis estão sendo promulgadas nesse sentido. Nós já vemos isto caminhando há muito tempo aqui no país, com propostas de legisladores e tudo mais. Um mundo que me surpreende pela maldade, mas que, no entanto, tem a capacidade de me surpreender pela sua beleza. Hoje, quando eu me levantei, bem de manhã, fui até a área de minha casa, ela é envidraçada, e havia ali um pássaro preso. Um pássaro todo vermelho. Um vermelho como de sangue. Um vermelho como de neon.
E assustado, ele se debatia no vidro, abria a porta e ele voou. Tendo chamado Elizabeth para ver, ela disse: eu o vi sentado na nossa poltrona. Ele devia estar ali um pouco mais de tempo. O sol era um tição em brasa. Ouvi o galo cantar, o cacarejar das galinhas, as dangolas que diziam que estavam fracas, os passarinhos mais cantando. E de repente um neto entrou perguntando se havia algo para levar para o carro. Tudo isso é surpresa de vida. Vim à igreja, vi meus irmãos e tive a surpresa dos amores que ele permite. Num mundo em contrações de dor, eu ainda posso vislumbrar as dores de parto que anunciam, promovem a vida. É dessa surpresa que eu falo, localizada em Jesus Cristo. Ele deve ser o compromisso da aliança, a nunca ser abandonado, que nunca vai nos abandonar, porque é o Deus Criador de todas as coisas que garante o seu poder cada dia, cada minuto e a cada movimento do sistema. Ouçam o que diz o Salmo 2 a esse respeito. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que presenciamos hoje, este movimento contra o Senhor Jesus Cristo, este movimento contra a sua igreja, não deveria nos causar surpresa quanto à sua natureza, porque sempre existiu. Foi assim que o pai da mentira, Satanás, a antiga serpente, agiu desde o início. É assim que tem agido ao longo da história. E é assim que age hoje. Não nos surpreendamos, mas nos surpreendamos com o poder do Deus que disse que ele dita sobre as nações. Foi constituído rei sobre as nações. Foi constituído sacerdote sobre as nações. Diz, continuando, eu o constituí meu rei sobre o seu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Este chamado para considerar o Senhor Jesus como Deus, como Criador e como nosso Redentor, é o chamado que nos dá esperança e segurança hoje. É o que enche o nosso coração de júbilo, mesmo quando sofremos as ameaças, as incertezas deste mundo. Ele foi chamado para ser, além da sabedoria da criação,
Ele foi chamado para ser a sabedoria da nossa redenção. João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas diz ainda também: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É esse o chamado, para um conhecimento de Jesus, Deus mesmo, Deus com Deus, e Jesus conosco, nascido entre homens, para a nossa salvação. Ora, essa experiência de salvação não é uma experiência realizada apenas nas cerimônias cultuais. Há muitas religiões que se proclamam cristãs. Há religiões apóstatas que se dizem cristãs. Mas nós fomos chamados para considerar o Verbo de Deus, Deus com Deus, autor e consumador da nossa fé, que continua a realizar a sua aliança, desde a primeira aliança no Éden, através das diversas alianças com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e em Cristo com a sua igreja. A mesma aliança de salvação, a mesma aliança de redenção. E este Deus que é fiel está realizando uma obra que nós não podemos calcular o que seja. Lembrem-se de que o projeto de Deus para o mundo habitável fez uma pausa quando o homem pecou. E até hoje ainda não vimos o que Deus está para realizar. Na minha imaginação, eu permito muita ficção científica. Quando me perguntam, pastor, acredita em anjos? Sim. Acredita em seres vivendo em outros planetas? Sim. Mas espere, não são os mesmos seres de outros planetas que os cientistas falsos de hoje acreditam. Eu creio que os seres angélicos, criados por Deus, devem morar em algum lugar. Creio que o mundo inteiro, o universo, caiu em pecado quando o homem, o auge da criação, caiu. Creio que nós vamos, depois da volta de Cristo, depois que o novo céus e nova terra for formado, vamos usufruir todo um novo universo, toda uma nova criação já realizada em Jesus Cristo. Mas isto ainda é pouco. A surpresa maior vai ser que eu vou ter o conhecimento todo de Cristo. Eu não quero dizer o conhecimento que Cristo tem. Eu não quero dizer a ciência que Cristo tem. Eu vou ter o conhecimento de Cristo todo. Porque conhecendo Cristo completamente, eu conhecerei quem eu sou e o que o mundo é. Esta é a grande surpresa
que somos convidados a vislumbrar uma esperança, a olhar para o mundo e considerar tudo o que é hoje à luz do que está por vir. Em Efésios, Paulo, no capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. E é desta bendição que eu falo. Sou tomado de surpresa pela salvação. E só posso dizer: bendito o Deus e Pai, que nos tem abençoado, não com as segundas e terceiras bênçãos de que o mundo precisa, não com heranças. Aliás, alguém aí ganhou os 300 milhões da virada aí? Eu também não joguei. Mas isto fica pequeno diante da nossa herança maior. E sobre todas as heranças, Jesus é a nossa herança. E nós somos herança de Jesus. E esta é toda sorte de bênção. Quando eu termino as minhas mensagens, seja em carta, seja online, eu coloco bênçãos. Teve um engraçadinho até que fez uma brincadeira. Ah, é aquela bênção do Vadislau? Não! Leia a Bíblia, é a bênção do Senhor. Toda sorte de bênção, da redenção. A bênção de nascer de novo. A bênção do perdão dos meus pecados. A bênção de ser feito servo e irmão de Jesus Cristo. E rei com Ele. A bênção de ter os meus irmãos em Cristo. A bênção de viver aqui e a promessa da vida eterna. Isso me surpreende tanto que me impede de envelhecer. Eu sei que eu estou meio crescido agora, mas ainda sou criança na presença de Jesus, o Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares espirituais. A grande surpresa de que Hebreus fala do Senhor Jesus, que veio ao mundo para ser profeta, sacerdote e rei, e nos reconduzir à filiação, à intimidade e ao serviço de Cristo. Este mesmo explica como pode ser a minha visão do mundo de hoje a respeito da surpresa que está por vir, que é simples. Em João 16, 28 diz: Vindo o Pai, entrei no mundo, deixo o mundo e vou para o Pai. Esta é a história de Jesus. Vindo o Pai, entrei no mundo, deixo o mundo, vou para o Pai. Essa é a minha história. Nasci para o Pai. Vivi neste mundo. Estou aprendendo a deixar este mundo e ir para o Pai. Que o Senhor os conduza nessas surpresas. Deus os abençoe.